Fala galera, eu estou aqui com vocês para dar uma explicação sobre a independência das três colônias, ou melhor, a independência dos Estados Unidos. Então, esses tópicos estão aí, eu vou explicar cada um deles. Então, eu irei começar falando sobre a Guerra dos Sete Anos. A Guerra dos Sete Anos foi uma série de conflitos internacionais que ocorreram entre 1756 e 1763, durante o reinado de Luís XV, entre a França, a monarquia de Habsburgos e seus aliados. Seus aliados eram Saxônia, Império Russo, Império Sueco e Espanha. Do outro lado, tinha a Inglaterra, Portugal, o Reino da Prússia e Reino de Hanover. Então, agora eu falarei sobre a Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi a transição para novos processos de manufatura no período entre 1760 a algum momento entre 1820 e 1840. Isso ocorreu por causa que eles pensavam que as máquinas estariam roubando os lugares deles nos empregos. Então ocorreu a Revolução Industrial para que começasse a ter o trabalho apenas pela manufatura, ou seja, trabalho manufaturado. Então, a evolução econômica colonial, naquela época nas três colônias, era algo muito desenvolvido, até que elas já tinham um grande desenvolvimento, que elas exportavam vários materiais de comércio para vários outros países. Por isso que a Inglaterra começou a criar certas leis que fortalecerá a Inglaterra nesses motivos. Pronto, então, agora eu falarei sobre as leis que foram colocadas. É a lei do açúcar, lei do selo, a tocha, lei do chá e leis intoleráveis. Então, agora eu falarei sobre características delas e por que elas foram criadas. Então, a lei do açúcar, o objetivo dela era incentivar os colonos a consumir somente o açúcar, diretamente dos ingleses. Aumentava os impostos que os colonos deviam pagar sobre o melaço, o vinho, o café, a seda, roupas brancas, artigos de luxo e o linho em seus portos. Então, já a lei do selo tinha ela foi aprovada pelo parlamento inglês em 1765, estabelecendo que todos os documentos em circulação na colônia americana deveriam receber selo provenientes da metrópole. No caso, todos os documentos que precisassem circular por ali tinham que ter esse selo, e esse selo era pago. Se você não tivesse, você não podia circular nenhum documento por lá. Os atos de Townshend foi uma legislação de impostos britânica que ocorreu para que recebesse dinheiro em cima de algumas coisas que eles podiam taxar, como papel, vidro, chá, essas coisas. A lei do chá foi uma lei criada pelos britânicos em 1774. Ela aumentou a taxa de aquisição de impostos sobre a comercialização do chá. Também foi instituída a exclusividade de uma venda, o monopólio comercial, a Companhia das Índias Orientais. As leis intoleráveis foi o nome dado pelos colonos das 13 colônias a uma série de leis promulgadas pelo parlamento britânico em 1774. Essas leis desencadearam ultraje e resistência nas colônias e foram um importante fator de crescimento da evolução na América.